E aí, tudo bem? Vamos resolver aí no vídeo esse exercício aí de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, MMC e MDC, que eu propus lá no Instagram. Lá eu resolvi rapidamente, mostrei só a solução. Aqui eu vou discutir um pouquinho mais para servir como uma revisão do que é MMC, o que é MDC e quando é que a gente aplica nos nossos exercícios aí, nas nossas questões de vestibular. Se você gostar da minha explicação e achar que te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, que me ajuda bastante também. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos definir o que é um MMC. É o mínimo múltiplo comum. E o MDC? O MDC é o máximo divisor comum. Em alguns livros também eles chamam de menor múltiplo comum e maior divisor comum. Bom, primeiramente vamos ver o que é um múltiplo e o que é um divisor. O que é um múltiplo de um número? Por exemplo, 12 é múltiplo de 4. Por quê? Porque eu tenho um número, que é o 3, que se eu multiplicar o 4 por 3, eu vou encontrar o 12. De outra maneira, se eu dividir o 12 por 4, eu acho 3 e resto 0. Ou seja, eu consigo dividir o 12 por 4 e isso dá uma divisão exata, dá resto 0. Então, tem um número inteiro e multiplicado por 4 dá 12. O que seria, então, o mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum é quando eu tenho mais de um número, eu tenho dois números, e eu quero achar um múltiplo que seja múltiplo do primeiro e do segundo ao mesmo tempo. É o menor possível. Eu posso ter vários múltiplos, né? Por exemplo, 12 é múltiplo de 4? 16 também é múltiplo de 4. Né? 4 vezes 4 dá 16. 20 é múltiplo de 4? 5 vezes 4 dá 20. Então, eu quero achar um cara que seja múltiplo, não de um número só, como 4 aqui, mas de 2 ou 3 ou 4 números ao mesmo tempo, e eu quero o menor número possível, o menor número que seja múltiplo de todos os números que eu estou analisando ao mesmo tempo. E o máximo divisor comum? Um divisor é fácil, né? Divisor é um número que divide o outro. Então, por exemplo, 5 é divisor de 20. Por quê? Porque 20 divididos por 5 é igual a 4. A mesma coisa, o mesmo conceito de divisão com o resto zero, ou seja, divisão exata. É um número que divide o outro de forma exata, ou seja, com o resto zero. Então, 5 é divisor de 20, 4 é divisor de 20, 3 é divisor de 12 e assim por diante. Então, o que eu quero aqui é o máximo divisor comum. Aí vale a mesma ideia do mínimo múltiplo comum. Eu tenho mais de um número e eu quero achar aquele número maior possível que divide todos os números que eu estou analisando ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo aí que fica mais fácil da gente relembrar. Ó. Pega, por exemplo, 186 e 90. Como é que eu vou calcular o MMC e o MDC desses dois caras? Primeira coisa que eu vou fazer é decompor em fatores primos. Então, ó, 186 e 90 são pares, eu divido por 2. Aqui vai dar 93, aqui vai dar 45. Aí eu divido por 3. Aqui vai dar 31 e aqui vai dar 15. Dá para dividir por 3 de novo? Um deles dá, né? O 15. O 31 é primo. Então vai repetir aqui, ó, 31. E aí o 15 dá 5. Agora eu só consigo dividir por 5. Aqui vai dar 31, que não é divisível por 5. E aqui vai dar 1. Finalmente eu divido por 31, dá 1 e 1. Aí acabou. Então esses caras aqui são os fatores primos que dividem o 186 e o 9, o que compõe o 186 e o 90, né? O 9 não, o 90. Bom, eu posso escrever os dois números como produto de fatores primos. Né? Eu posso dizer o seguinte, ó, o 90 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. E o 186? 186 é igual a 2 vezes 3 vezes 31. Bom, então, André, quem vai ser o MMC e o MDC afinal de contas? Olha só, o MMC, ele é um cara que tem que ser divisível por 186 e 90 ao mesmo tempo, tem que ser o menor possível. Então, repara a primeira coisa, ele tem que ser maior do que 186. Se ele for menor que 186, ele nunca vai ser divisível por 186 com o resto zero. Então, ele tem que ser 186 ou maior. Tem que ser maior ou igual a 186. Isso é a primeira coisa que a gente repara. E como é que a gente calcula ele? A gente pega todos os fatores dessa decomposição conjunta e multiplica um pelo outro. Ou seja, o MMC vai ser 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 31, produto de todos os fatores comuns. Isso vai dar 2.790. Então, esse aí vai ser o MMC entre 186 e 90. Um número bem grande, né? Esse é o menor número que pode ser dividido por 90 com o resto zero e pode ser dividido por 186 com o resto zero ao mesmo tempo. Beleza. E o MDC? Quem vai ser? O MDC
vai ser o seguinte, eu vou pegar só os fatores que dividem os dois ao mesmo tempo. Olha só, repara só. Quando eu dividir aqui por 2, eu dividi o 186 e o 90. Quando eu dividir por esse 3 aqui, eu dividi o 93 e o 45. Agora, esse 3 aqui só dividiu 15. Esse 5 só dividiu 5. E esse 31 só dividiu 31. Então, esses caras eu deixo fora. Eu pego só os fatores comuns aos dois. Então, o MDC vai ser o produto desses caras. Vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6. Esse é o maior número que divide 186 dando resto 0 e 90 dando resto 0 ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo, né? Agora, dá para fazer de uma outra maneira? Dá para você olhar ali para cima, para cá, para onde eu indiquei os dois já como fatores primos. E eu posso fazer o seguinte, o MMC, quem vai ser? Vão ser todos os fatores, o 2, o 3, o 5 e o 31, ou seja, 2, 3, 5 e 31. Aqui também tem 2 e 3. Então eu pego todos os fatores que compõem essas decomposições, sejam comuns aos dois números ou não. Então, entre o 2 e entre o 3, que são comuns aos dois números, mas entra também o 5 e o 31, que não são comuns. E pego os maiores expoentes possíveis. No caso do 2, o maior expoente é 1. No 3, o maior expoente é o 2. No 5 é 1 e no 31 é 1. E aí faço o produto, 2.790. E no MDC? No MDC eu pego só os fatores que são comuns aos dois. O 2, no caso aqui, e o 3. O 5 eu não pego, porque só está no 90, e o 31 eu não pego, porque só está no 186. E aí pego esses caras elevados ao menor expoente. O 2, o menor expoente é 1. E o 3, o menor expoente também é 1. E aí vai dar o 6. Tá? No caso do nosso exercício aqui, esse era o raciocínio que a gente precisava fazer. Né? Eu precisava olhar para os números A, B e C e calcular aqui o MMC e o MDC entre esses caras. Como é que eu vou fazer isso? O MMC, eu vou pegar todos os fatores comuns a pelo menos um deles. Então, eu vou pegar o 2, que é comum aos 3. Eu vou pegar o 3, que é comum aos 3 também. E vou pegar o 5, que é comum só ao A e ao B. Mas não tem no C, não importa. Vou pegar. E vou pegar os maiores expoentes para cada um deles. O maior expoente do 2 é o 3. O maior expoente do 3 é o 2. E o maior expoente do 5 também é o 2. Isso aqui vai dar quanto? 2 ao cubo dá 8. 3 ao quadrado dá 9. E 5 ao quadrado dá 25. E o produto disso aqui vai dar 1.800. Beleza. E o MDC? O MDC, eu vou pegar só os fatores que são comuns aos 3 números. O 2 é comum aos 3 números e o 3, o 5 não é. Então fica fora. E aí eu pego os menores expoentes. O menor expoente do 2 é o 2, 2 ao quadrado. E o menor expoente do 3 é o 1. Então fica 2 ao quadrado vezes 3, ou seja, 4 vezes 3 é igual a 12. Beleza. Então o MMC de A, B e C é 1.800 e o MDC é 12. Um macetezinho aí para a gente memorizar ou para ajudar a memorizar é que o MMC é um mínimo múltiplo comum, mas ele tem que ser maior ou igual ao maior dos números. Então ele é mínimo múltiplo comum, mas ele é maior do que os números. E o MDC é o máximo divisor comum, apesar do nome máximo, ele tem que ser menor ou igual ao menor dos números. Então ele é menor do que os números. Tá? Então isso aí ajuda a gente a memorizar aí o mínimo múltiplo comum é maior ou igual ao maior dos números e o máximo divisor comum é menor ou igual ao menor dos números. Essa contradição entre mínimo e maior e máximo e menor ajuda a decorar. Bom, quando é que a gente usa isso aí na questão de vestibular? Duas formas, né? Tem várias formas de aparecer, mas duas formas que são muito comuns. A primeira é no próprio desenrolar da questão. Olha só, você está resolvendo uma questão e cai numa continha assim, 3 quintos mais 2 sétimos. E aí você tem que resolver essa conta. Como é que você faz? Você usa o MMC, o mínimo múltiplo comum. Você calcula o mínimo múltiplo comum desses caras e normalmente você faz assim, você multiplica os denominadores, então 5 vezes 7 dá 35 e usa isso aqui. Às vezes esse número não é o mínimo múltiplo comum, mas ele funciona também, tá? Mas o certo seria você tirar o mínimo múltiplo comum entre os dois caras. No caso aqui desse exemplo, o 35 o 5 é um fator primo, ele é divisível só por ele mesmo por 5, e o 7 também. Então, o produto dos dois vai ser o mínimo múltiplo comum, 35. E aí, eu vou ajustar os numeradores para não alterar. Se eu estou transformando o denominador 5 em 35, eu multipliquei ele por 7. Então, eu tenho que multiplicar o 3 aqui em cima também por 7 para não alterar. E aí, isso aqui vai dar 21. E a outra fração, como eu multipliquei o 7 por 5 para virar 35,
eu tenho que multiplicar também o 2 por 5 para não alterar. Então aqui vira 10. E aí vai dar 31 sobre 35. Então o macete nessas contas é eu multiplico os denominadores e depois faço o produto cruzado para não alterar nos numeradores. Tá? Então isso aí é um macetezinho. Esse é o MMC. O 35 ali é o MMC entre 5 e 7. E o MDC, quando é que a gente usa? Questões assim, ó, por exemplo, eu tenho um terreno, um lado do terreno vale 90 metros, o outro lado vale 186 metros, para aproveitar os números aí que a gente já usou no exemplo. E aí, eu quero dividir esse terreno, essa parede, em quadrados iguais. Então, eu quero quadricular esse terreno, essa parede. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero transformar ela em quadrados e todos os quadrados iguaizinhos. Só que com um detalhe. Eu quero que o lado do quadrado, o Lzinho aqui, ó, ele seja o maior possível. Que número é esse do lado do quadrado? É o máximo divisor comum do MDC entre 90 e 186. No caso aqui, o lado do quadrado tem que ser igual a 6. 6 é o maior número que divide 186 e 90 ao mesmo tempo. Então eu vou conseguir preencher toda a fileira horizontal de quadrados até o final e não vai sobrar nenhum pedacinho lá no final. E eu também consigo preencher todas as colunas com quadrados de lado 6 e o 90 vai ser todo absorvido, não vai sobrar nenhum espaço nem em cima nem embaixo. Tá legal? Esse exercício aqui do terreno, dividir ou alguma coisa parecida com isso, é bem frequente em vestibular. Ele mexe, aparece uma coisa assim, e aí basta você calcular o MDC dos dois números, e esse cara aí que vai dar o lado do quadrado. Beleza, né? Então, são só dois exemplos, pode haver uma variação, mas é só para você entender quando é que a gente usa essas técnicas e como elas devem ser aplicadas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe aí com seus amigos, e eu te vejo aí na sequência de vídeos aqui no Questões de Matemática. Um abraço.